Alô você! Foi dada mais uma largada para a edição do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou a professora Dirce e vou dar algumas dicas importantes para você alcançar o maior número de questões na prova de linguagens. Para acertar essas questões, é preciso entender que a prova de linguagens é composta por 45 questões, distribuídas em língua portuguesa, literatura, linguagem corporal, artes e língua estrangeira. Bom, e o que é preciso para acertar o maior número de questões na prova de linguagens? É preciso entender de forma técnica aquilo que serve de base, de sustentação, a espinha dorsal da prova de linguagens. Estou falando das 9 competências que compõem a matriz de referência do Enem. Na aula de hoje, vou fazer um panorama dos principais conteúdos que apareceram nos últimos anos, resolver algumas questões baseando sempre nas 9 competências do Enem. Quer aprender? Então vem comigo. O primeiro conteúdo, muito importante para a prova, são os gêneros textuais. São formas de escrever que têm objetivos particulares e que têm um atendimento a pessoas, diferentes. Os gêneros textuais, eles podem ser os gêneros modais, como a crônica, o conto, a fábula. Podem também ser gêneros multimodais, como a tirinha, o cartoon, o infográfico. São muito importantes e norteiam toda a prova de linguagens. A intertextualidade, que é quando um texto dialoga com outro texto. Um texto recente vai fazer um diálogo com um texto mais antigo, citando o seu autor, citando frases expressivas, para realçar o entendimento. Outro conteúdo importante na prova de linguagens são as variações linguísticas. A língua portuguesa, ela não é única. E se ela não é única, depende de muitos fatores, como faixa etária, grau de escolaridade, regionalismo, fatores históricos, de classe social, enfim. A língua portuguesa tem que ser entendida. Por que o falante, ele escolheu aquele tipo de linguagem? Língua é adequação. Então, a prova quer que o estudante tenha respeito pelas variedades linguísticas. E não se esqueça também de valorizar a norma culta da língua portuguesa. Então, fique atento também às figuras de linguagem. São muitas figuras. A metáfora, a metonímia, a ironia, a gradação, a personificação. São figuras que sempre aparecem nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A tecnologia da comunicação e da informação. É importante saber que a comunicação se dá em diferentes linguagens, em linguagem verbal, em linguagem não verbal, em linguagem multimodal. Em tirinhas, charges, cartoons, além dos textos já consagrados como crônicas, contos. E a tecnologia, ela pode servir de suporte, e de veículo para a preservação de nossa identidade. São várias questões de interpretação que você vai prestar atenção para obter um excelente resultado. São questões de interpretação de textos jornalísticos, questões de interpretação de textos publicitários, questões de interpretação de tirinhas, interpretação de fragmentos de romances, interpretação de poemas, interpretação de letras de canções da MPB. Uma cantiga de roda, uma letra de um sambinha, uma bossa nova, o fino da MPB. Então, sempre tem uma letra para ser interpretada. Bom, outro conteúdo muito importante que norteia toda a prova do Enem é a interpretação de textos de temáticas variadas, que atingem parcelas relevantes da nossa sociedade.
São questões que falam sobre a mulher, a emancipação da mulher, a valorização do feminino, a violência contra a mulher. São questões que falam sobre a criança, o direito da criança e o adolescente. Questões que falam sobre o idoso, o estatuto do idoso. Questões que vão falar sobre a resistência negra. Questões que vão falar sobre a preservação e respeito à cultura indígena. Questões que falam sobre a acessibilidade, o respeito às leis de trânsito, o respeito às manifestações religiosas. Todas essas temáticas estão presentes na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. E os estilos literários? O que você precisa saber para acertar as questões de literatura? É preciso fazer um passeio pelos diferentes estilos. Mas os principais que podem aparecer nas questões do Enem são o romantismo e o modernismo. Bom, o que eu preciso saber sobre a Era Romântica? Nós estamos comemorando o bicentenário da independência e foi no romantismo a primeira tentativa de uma busca de uma identidade nacional. Foi uma tentativa que deu muito certo, porque nós tivemos um herói, que foi o nosso indígena do século XIX, um herói idealizado, e assim nós marcamos a literatura do nosso país, com obras de José de Alencar, de Gonçalves Dias e de outros. Essa tentativa pela busca de identidade nacional ocorreu lá no romantismo, mas ela vai se consolidar no modernismo. Foi o modernismo que abriu o divisor de águas. Estamos comemorando também o centenário da Semana de Arte Moderna, que foi aquele evento que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo e que foi o que impulsionou o modernismo brasileiro. Então, diante disso, esses dois estilos são muito importantes, tanto o romantismo como a primeira tentativa de uma busca de nossa identidade, quanto o modernismo que consolidou a nossa identidade nacional. Bom, e os autores? Bom, os autores vêm desde os clássicos até os autores contemporâneos, passando por José de Alencar, que é o nosso escritor romântico, Maria Firmina dos Reis, uma escritora negra romântica do século XIX, que deu voz aos escravizados dentro da literatura. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, Aloísio Azevedo e o seu naturalismo, Guimarães Rosa, várias questões com fragmentos de textos de Guimarães Rosa, de contos de Guimarães Rosa, caíram nos últimos Enems. Então, atenção, a linguagem rosiana, que é cheia de neologismos, cheia de provérbios, né? Um sertão universal. Lima Barreto, Gregório de Matos, Olavo Bilac, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Paulo Leminski, Ivan Ângelo, Dalton Trevisan, Domingos Pellegrini, Hilda Ist, e agora, com bastante ênfase, aos escritores de temática negra, né? Como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e dentre outros. Autores periféricos também aparecem nas questões do Enem. Assim como letras de canções, letras de rap também aparecem nas questões do Enem. Então é muito bom ficar atento a todos esses conteúdos, fazer uma revisão para que você possa acertar a maior parte das questões da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Agora vamos passear por algumas questões e tentar resolvê-las, sempre baseando-se nas 9 competências que compõem a matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos à primeira questão. Bom, vamos falar da competência 1. É importante decorar a competência? Não, você não precisa fazer isto. O que você precisa é interpretá-la, entender que esta competência ela vai estar presente em várias questões da prova de linguagem. Então, é preciso interpretar a competência. A competência 1 diz o seguinte: aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho, em outros contextos relevantes para a sua vida. E o que quer dizer isso? São as tecnologias da comunicação e da informação
em diferentes linguagens. É preciso que você saiba os gêneros textuais e as funções da linguagem. Quais são as funções da linguagem? A função referencial, a função emotiva, a função poética, a função metalinguística, a função fática. São funções que vão dizer qual o objetivo daquele texto. Então vamos aqui ao primeiro. O texto 1 fala sobre o impacto das tecnologias de informação na geração do artigo científico. Tópicos para estudo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ler a pergunta. Comece pela pergunta, nunca pelo texto, porque a pergunta ela contém um comando e quando você voltar ao texto, você já vai procurando a sua resposta. Então, vamos fazer o seguinte movimento. De acordo com o texto, o uso das tecnologias de informação e comunicação no ambiente acadêmico está... Aí, vamos lá. O uso das tecnologias de informação e comunicação no ambiente acadêmico. O que isso está fazendo? O que isso está provocando no ambiente acadêmico? Agora sim, a gente vai lá no texto buscar essa resposta. Então, vamos lá. O interesse pela comunicação científica e pela produção da literatura científica foi intenso nas décadas de 1960 e 1970 e produziu estudos hoje considerados clássicos, mas diminuiu gradualmente de meados de 1970 em diante. Agora, no entanto, há um fato novo que traz de volta o tópico à discussão e consideração. O estágio atual da tecnologia da comunicação permite, com o auxílio do computador pessoal, contatos muito abrangentes, rápidos e eficientes, entre pessoas localizadas em qualquer lugar, desde que tenham acesso a redes de comunicação. O desenvolvimento nessa área tem sido muito grande e continua em passo muito acelerado. A internet está se tornando presente e acessível em toda parte, especialmente aos professores e pesquisadores nas universidades, permitindo, além da conversa reservada entre duas ou mais pessoas, acesso a uma gama imensa de informações e serviços. O impacto potencial das novas formas de comunicação para o periódico científico e para as bibliotecas universitárias e de pesquisa é enorme. Não é só a comunicação informal que é afetada. A edição de trabalhos, acabados ou não, e a sua distribuição, mediante as várias possibilidades que o meio eletrônico oferece, são tão fáceis que podem tornar cada usuário um editor e distribuidor. As iniciativas nessa área, documentadas na literatura, incluem a presença de editoras comerciais, universidades e indivíduos. Quer dizer, o fluxo da informação científica está sendo alterado. E aí, volte ao comando. De acordo com o texto, o uso das tecnologias de informação e comunicação no ambiente acadêmico está fazendo o quê? Está promovendo mudanças significativas no desenvolvimento da sociedade, com novas estratégias de construção do conhecimento. O texto deixa isso muito bem claro. Então, essa primeira competência, ela vai mostrar a mudança provocada pelas tecnologias da comunicação e da informação em diversos setores. Aqui mostra na construção do conhecimento o impacto causado pela tecnologia da comunicação. Vamos passar agora para uma outra questão que também vai falar sobre a tecnologia da comunicação. Só que agora é uma crônica de Carlos Heitor Coni. E vamos começar sempre pela pergunta. No texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco o ou a, então, função da linguagem. As funções da linguagem, função metalinguística, função referencial, função emotiva, função poética. Então, é preciso que você estude as funções da linguagem para entender como que a função predomina dentro de um texto, qual é o objetivo daquele texto. Será que o objetivo do texto é informar? Será que o objetivo do texto é mostrar as emoções do eu lírico?
ou do personagem, ou do narrador? Será que o objetivo é usar o código para explicar o próprio código? Será que o objetivo é o trabalho do escritor, a criatividade do escritor? Ou será que o objetivo é convencer o leitor? Então, dependendo do objetivo do texto, a função vai receber o nome. Bom, vamos ler agora o Estojo Escolar de Carlos Heitor Coni para descobrir qual é a função da linguagem predominante neste texto. Rio de Janeiro. Noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vi uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Bastava telefonar e eu receberia um notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma estação espacial. Como pretendo viajar esses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como um top do top em matéria de computador portátil. No sábado, recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, houve um corte na memória e vi diante de mim meu primeiro estojo escolar. Tinha 5 anos e ia para o jardim de infância. Era uma caixinha comprida, envernizada, com uma tampa que corria nas bordas do corpo principal. Dentro, arrumados em divisões, havia lápis coloridos, um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de 20 centímetros e uma borracha para apagar meus erros. Da caixinha vinha um cheiro gostoso, cheiro que nunca esqueci e que me tonteava de prazer. O notebook, que agora abro, é negro e em matéria de cheiro é abominável. Cheira vilmente a telefone celular, a cabine de avião, a aparelho de ultrassonografia, onde outro dia uma moça veio ver como sou por dentro. Acho que piorei de estojo e de vida. Aí uma grande crônica do grande escritor, do grande cronista Carlos Heitor Coni. E voltando ao comando da questão, que diz o seguinte: no texto há marcas da função da linguagem que nele predomina. Qual é a função que predomina nesse texto? É a função emotiva. Porque ele mostra os sentimentos, mostra as emoções do personagem. O narrador está emocionado. Ao se lembrar, ele fica emocionado ao se lembrar do seu primeiro estojo escolar. Ele está diante de uma máquina, de um notebook, e ao mesmo tempo ele se lembra do deslumbre, do encantamento diante desse estojo. Então, essas marcas, né, são responsáveis por colocar em foco o quê? A mensagem, o código, o texto, o enunciador ou interlocutor? Bom, se a função da linguagem é a emotiva, vai colocar em foco o enunciador, buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado. Entenderam como é fácil acertar a questão? É só lembrar da competência 1. A competência que fala da tecnologia, da comunicação e da informação em diferentes linguagens. Para isso é preciso entender o quê? Os gêneros textuais e as funções da linguagem. Próxima questão é a competência de área 3. A competência de área 3 diz o seguinte: compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. A prova de linguagens também é composta de artes, né? E também de linguagem corporal. Aqui, a competência 3, ela fala sobre a linguagem corporal, que nós chamamos de práticas esportivas, de educação física. E o que essa competência diz? A competência 3, ela quer que o candidato demonstre aqui a importância das práticas, né, corporais, da linguagem corporal e, principalmente, são questões que vão sempre ir contra o sedentarismo. As questões de linguagem corporal estão sempre voltadas para a saúde e não para um padrão estético pré-determinado. Então, para você acertar as questões de práticas, né, de linguagem corporal, é importante você se lembrar que a maioria dessas questões, né, todas elas, né, por assim dizer, estão ligadas mais à saúde, né? Linguagem corporal é saúde, não é um padrão pré-estabelecido. Então, vamos à questão, começando sempre pela pergunta. O texto demonstra uma compreensão de saúde baseada na... Então, vamos ver aqui. Questão 3.
A prática de jogos, de esportes, lutas, danças e ginásticas é considerada no senso comum como sinônimo de saúde. Essa relação direta de causa e efeito linear e incondicional é explorada e estimulada pela indústria cultural, do lazer e da saúde, ao reforçar conceitos e cultivar valores, no mínimo contestáveis, de dieta, de formação física e de modelos de corpos ideais. Então, o texto ele demonstra uma compreensão de saúde, mas essa compreensão de saúde ela depende de muitos fatores ali. Então, está baseado em quê? Está baseado na complexidade dos diversos fatores para a sua manutenção. Então, para manter a saúde, é preciso entender esses fatores que foram citados no texto. Ok? Então, essa é a competência 3. Lembrando sempre que a linguagem corporal, ela vai sempre falar sobre questões, né, que dizem respeito à saúde. Próxima, mais uma. Agora é uma prática esportiva, né? Um texto que vai falar sobre o skate. Vamos à pergunta primeiro? De acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo. Então, vamos entender esse texto, né? É uma prática esportiva, quando que essa prática esportiva nasceu e como ela foi evoluindo. Bom, o texto diz o seguinte: o skate apareceu como forma de vivência no lazer em períodos de baixa nas ondas e ficou conhecido como surfinho. No início, foram utilizados eixos e rodinhas de patins pregados numa madeira qualquer, para sua composição, sendo as rodas de borracha ou ferro. O grande marco na história do skate ocorreu em 1974, quando um engenheiro químico chamado Frank Nashworth descobriu o uretano, material mais flexível que oferecia mais aderência às rodas. A dependência dos skatistas em relação a esse novo material igualmente alavancou o surgimento de novas manobras e possibilitou a um maior número de pessoas inexperientes começar a prática dessa modalidade. O resultado foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas. Então, me mostrando aqui a evolução do skate, de onde ele surgiu e como ele foi se tornando cada vez mais popular. Bom, então, de acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo fizeram que aí com o skate contribuíram para a democratização do skate. Aqui, ó, aqui no texto ele fala lá, pessoas inexperientes, lá, o maior número de pessoas inexperientes começam a praticar essa modalidade. Então, a questão correta, a alternativa correta é a alternativa A. Próxima questão é a competência 4. A competência 4 fala sobre a arte. É preciso compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Bom, o que essa competência quer dizer? O que se espera do candidato na prova do Enem, quando a questão for sobre arte? É que ele tenha respeito a qualquer manifestação artística. A arte, ela é geradora de identidade. A arte é uma marca deixada pelo ser humano aqui na Terra. Existem vários tipos de arte. Nós temos a arte popular, que é feita do povo para o povo. É uma arte quase que de anonimato. Ninguém sabe, por exemplo, onde e quando, quem foi a primeira pessoa que inventou o frevo, quem foi a primeira pessoa que inventou o maracatu. Então, são artes, são manifestações artísticas que atravessam gerações. Então, a arte popular, ela tem que ser respeitada. É uma arte do povo, feita para o povo. Segundo tipo de arte é a arte erudita. A arte erudita, ela é feita por um estudioso, alguém, né, que cursou uma especialização para pintar de determinada forma. Então, nós temos Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e muitos outros. É uma arte acadêmica, é uma arte de beleza incontestável, de técnica incontestável. E o terceiro tipo de arte é a arte de massa, ou arte monumental, né? Exemplo aí, o Cristo Redentor, que representa o nosso Rio de Janeiro, né? Outro exemplo, a Torre Eiffel de Paris. Então, são artes monumentais. E na questão sobre arte, é preciso marcar sempre o respeito a qualquer manifestação artística. E a questão aqui mostra um quadro,
né, de Giacomo Balla. E é possível já perceber vários movimentos no quadro, né? É possível perceber, né, que pássaros estão voando, batendo suas asas. No texto 1, a imagem diz muito. E o texto 2 diz: o futurismo empreende a junção entre instantaneidade e pregnância, pois o tema não é o momento ou conjunto de momentos da ação, mas a velocidade com que essa ação se desenvolve. Representar um pássaro evoluindo no ar não é uma tarefa das mais difíceis para um artista, mas como representar a velocidade de suas manobras em pleno voo? Em Voo de Andorinhas, de 1913, Giacomo Balla parece buscar uma resposta. Aí vem a questão, né? A gente sempre começa por ela, dessa vez eu fiz o inverso, mas é preciso começar pela questão. Na obra de Balla, os traços das andorinhas criam um espaço em uma articulação entre instantaneidade e percepção. Esses traços são expressos então, para mostrar aí, né, a instantaneidade, né, a articulação entre a instantaneidade e a percepção, o que o artista fez nesse Voo de Andorinhas? Bom, é um quadro futurista, né? Se é um quadro futurista, ele vai falar sobre a velocidade, né? Ele vai mostrar aqui que existe uma composição com pinceladas repetitivas que sugerem velocidade. Então, aqui nós temos uma vanguarda europeia, o futurismo. E assim a gente resolve a questão. Próxima questão, essa aqui é uma questão fantástica. Vou começar aqui pela pergunta. É também sobre arte, é também sobre a competência 3. Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampelusa, essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar atenção para, então a gente olha ali, né, a crise dos refugiados, imortalizada para sempre no fundo do mar. É a arte prestando um serviço para que isso nunca mais aconteça, né? E vem o texto, A Balsa de Lampelusa, nome da obra do artista britânico Jason De Caires Taylor, é uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa, o Museu Atlântico, localizado em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Lampedusa é o nome da ilha italiana, onde a grande maioria dos refugiados que saem da África ou de países como Síria, Líbano e Iraque tenta chegar para conseguir asilo no continente europeu. As esculturas do Museu Atlântico ficam a 14 metros de profundidade nas águas cristalinas de Lanzarote. Na balsa estão 10 pessoas. Todas têm o rosto e expressão do abandono. Entre elas, há algumas crianças. Uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote, olha sem esperança o horizonte. A imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte. Então, a questão diz, além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar atenção para a arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade de que têm de ser relembrados para que não tornem a acontecer. Então, é a arte prestando aqui mais um alerta aos seres humanos. Próxima. A competência de área 5, né? Essa competência 5 é a competência da literatura, né? É preciso entender o artista, é preciso entender o escritor e o poeta sempre dentro de um contexto. É preciso compreender que sempre a arte tem uma função e que a literatura também tem uma função. Aqui nós temos uma imagem de um quadro, né? Moema. A Moema, que é uma personagem da obra Caramuru, de Santa Rita Durão. E aqui a pergunta diz o seguinte, nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica manifesta-se na... Então nós temos ali a foto da Índia do século XIX, né? Só que não é uma Índia real, ela é uma Índia idealizada, porque a obra é uma obra pré-romântica, final do arcadismo, início do romantismo, é uma obra pré-romântica e não mostra uma Índia como ela realmente é. Basta perceber ali no formato do corpo, na cor da pele, né, nos traços, que são traços idealizados. Mas
parecidos com o europeu do que com o brasileiro. Então, a resposta correta é a que fala que a representação dramática idealizada do corpo da Índia, ou seja, a idealização do índio do século XIX. Pode passar para a próxima? Bom, aqui nós temos um poema, né, de Mário de Andrade, o Papa do Modernismo, né? Lembrando sempre que este foi o ano do centenário da Semana de Arte Moderna e Mário de Andrade é um dos seus maiores representantes. Aqui um poema e a pergunta diz o seguinte: o poema modernista de Mário de Andrade revisita o tema do nacionalismo de forma irônica vamos ao poema? Descobrimento. Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão, senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palerma olhando para mim. Não vê que me lembrei de lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Percebe-se a ironia, né, nessa poesia de Mário de Andrade. O poema modernista de Mário de Andrade revisita o tema do nacionalismo de forma irônica vamos lá, resposta correta, problematizar a relação entre distância geográfica e a construção da nacionalidade. Bom, meus queridos, eu aguardo vocês no Exame Nacional do Ensino Médio, né? Espero que vocês tenham entendido essa breve explicação e desejo a todos uma boa sorte, uma excelente prova, lembrando sempre dos conteúdos que foram aqui abordados. Boa sorte!